CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E o assunto desta quarta-feira é clonagem do WhatsApp. 15 mil pessoas por dia são vítimas disso, Gilberto. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente. Só no mês passado, Fernanda, mais de 473 mil brasileiros foram vítimas desse tipo de golpe, né, de clonagem de WhatsApp. 15 mil vítimas por dia, né? Na comparação com o mês anterior, o número de vítimas foi 25% maior, ou seja, os atacantes estão exatamente se utilizando desse golpe para poder tirar dinheiro das suas vítimas, né? Ou pelo menos das pessoas que têm relacionamento com suas vítimas. Basicamente, a pessoa que tem o WhatsApp clonado, ela basicamente não tem nenhuma perda de dinheiro, mas as pessoas que têm contato com ela têm esse tipo de situação. Vamos lembrar como é que funciona, né, esse tipo de golpe. Basicamente, o atacante ele cria uma certa situação que vai oferecer algum tipo de vantagem para a vítima que vai ter o seu WhatsApp clonado. Pode ser uma festa, pode ser uma promoção, pode ser uma confirmação de uma conta que supostamente aquela vítima criou numa rede social ou num portal de e-commerce. E aí ele fala que para aquela vítima ter direito àquele benefício, aquela vantagem, aquele desconto, a vítima tem que informar para o golpista um certo número que chega por WhatsApp. Na verdade, esse número do WhatsApp que aparece, né, que chega via a SMS para a vítima, não é exatamente o código de confirmação da vantagem, em si o código de confirmação de que o golpista está instalando no celular dele uma outra versão, um outro aplicativo de WhatsApp com o número da vítima. E a partir daí, o golpista ele consegue ter acesso a todos os contatos, né, que a pessoa tem, e aí começa a solicitar dinheiro, solicitar depósito em conta em relação a isso. Então, assim, o formato geral do golpe normalmente é esse, né? O golpista envia falando que tem uma vantagem e quer que o usuário informe um número que chegou por SMS, né, para o telefone da vítima. Esse é a forma mais comum. Algumas formas um pouco mais sofisticadas é o envio de links maliciosos dentro de mensagens do WhatsApp. É um pouco mais complexa essa situação. O mais normal é essa do SMS mesmo, que é mais simples até de ser implementado essa situação. E aí, uma vez que a vítima passa para o golpista esse número de confirmação, o golpista agora tem acesso às informações dali para frente. Uma pergunta comum é: eu tive meu WhatsApp clonado, será que o golpista tem acesso às minhas fotos, vídeos anteriores à clonagem? Não, na verdade ele tem acesso às informações e mensagens dali para frente, né? Ele consegue entrar em contato com seus contatos, fazer parte até dos grupos que você faz parte também, para conversar com outras pessoas, né, como se fosse você nessa situação. Então esse é um golpe muito comum, né, nessa situação que a gente está vendo aí. Como é que eu me defendo? Basicamente, né, ou seja, a forma mais tranquila, mais simples de você impedir que sua conta de WhatsApp seja clonada é exatamente utilizar aquela autenticação de 2 fatores, né, ou autenticação em 2 etapas. Basicamente, você acessa a parte de configuração do WhatsApp, ou seja, no aplicativo do WhatsApp, vai lá naquele canto superior direito, tem aqueles 3 pontinhos, clica ali, na parte de conta, você habilita a autenticação de 2 fatores, não, de 2 etapas. Ali você vai definir uma senha de 6 dígitos, vai informar seu e-mail, e é importante que você defina um e-mail que você tenha acesso a ele, porque caso haja uma perda dessa senha, a única forma de recuperar é você solicitar a recuperação, e ele vai enviar para o seu e-mail um link para você fazer uma outra definição de um outro PIN, né, de uma outra senha, e aí daí para frente, toda vez que tiver uma instalação nova do seu WhatsApp, ele vai pedir essa senha ou esse PIN. E aí, se, por exemplo, o atacante, o golpista, não tem acesso ou não conhece esse PIN, ele não deve ser informado para ninguém, então ele não vai conseguir habilitar o WhatsApp com o seu número de telefone no aparelho dele. E aí ele vai ficar, pelo menos nesse caso, né, o seu WhatsApp vai estar protegido para isso. Então, assim, uma forma simples, um processo simples de proteção, né, e evita muita dor de cabeça aí com relação a esses golpes que a gente tem visto por aí.
Quem tem autenticação, então, em 2 fatores, não tem risco de ser clonado? O risco é bem pequeno. Se ele não passar o PIN, né, se ele não repassar o PIN para terceiros, né, para outras pessoas, o risco eu diria que praticamente nenhum, né, nesse caso, dele ter a conta clonada nessa situação. Então, assim, é bem complicado. Existe um outro tipo de golpe, né, que não é exatamente, não tem esse método, que é o quê? O atacante, ele cria um número de telefone, né, com o mesmo DDD da vítima, e aí ele faz contato, né? Ou seja, adiciona, né, as pessoas de relacionamento dessa vítima no seu número, avisando que aquela pessoa trocou de número, né? Então, como é que ele consegue isso? Ele vai lá na rede social, pega uma foto da vítima, coloca lá no perfil do WhatsApp, né? Ele, através de redes sociais ou através de buscas na internet, ele consegue o contato, pelo menos, de pessoas que têm relacionamento com essa vítima, e aí ele se apresenta para essas pessoas de relacionamento com essa vítima, como se fosse a própria vítima, falando que trocou de telefone, agora aquele é o telefone novo, pede que a pessoa anote agora que aquele telefone agora é o telefone dela, e aí daqui a pouco começa a pedir valores, favores, dinheiro. Então, ele, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça futura, é fazer um boletim de ocorrência, dizendo que o telefone foi clonado, né? Ou, na verdade, a conta do WhatsApp dele foi clonada, exatamente para evitar qualquer tipo de situação diferente. Veja, nesse caso, até, Fernanda, se o atacante, o golpista, ele mesmo definiu uma autenticação de 2 fatores, né? O que o usuário pode fazer é mandar uma mensagem para o WhatsApp, né, no e-mail suporte@whatsapp.com, dizendo que a conta dele foi clonada. Eles vão bloquear a conta, né? E vai ficar 7 dias com a conta bloqueada, e aí a partir do 7º dia ele vai poder de novo entrar, fazer a instalação do aplicativo novamente e habilitar a conta dele, né? Então essa é uma possibilidade que ele deve fazer, né, para evitar dores de cabeça também maiores mais à frente. O Davi pergunta o seguinte, olha, a gente vai lá e habilita essa senha de 2 fatores, né? Ela é muito pouco solicitada pelo próprio WhatsApp para o nosso dia a dia. Quando há uma tentativa de clonagem, de interrupção, o WhatsApp me demanda essa senha? Exatamente. Ela vai ser solicitada quando o golpista tentar instalar a versão, né, ou seja, o WhatsApp no telefone dele com o número do usuário. Ou seja, ele pode até receber lá aquele código do SMS, né? E aí ele vai ativar, só que logo em seguida o WhatsApp vai pedir para ele informar qual é o PIN. E aí, se o atacante não sabe o PIN, ele não tem como habilitar aquela versão do WhatsApp no aparelho dele. Então essa é a questão. Ou seja, então, por isso que é importante ele ter o PIN. O WhatsApp, né, depois que o usuário habilita o PIN, né, ou seja, aquela autenticação das fatores no seu aparelho, nos primeiros dias, depois dessa função, o WhatsApp vai pedir de forma mais frequente o PIN. Mas logo depois, ou seja, à medida que vai passando o tempo, essa solicitação vai ficando cada vez mais espaçada, né? Mas quando alguém tentar instalar o WhatsApp na conta do usuário, esse PIN vai ser solicitado. Uhum. Tenho 2 perguntas que ficaram do nosso último encontro. O Marcos pedindo um aplicativo para esconder os aplicativos de banco. Então, na verdade, Fernando, então, em relação a essa questão do aplicativo de banco, eu tinha falado que tem um aplicativo. Na verdade, ele pode utilizar 2 funções. Ele tem um aplicativo chamado Hidder, Hidder, né, que faz exatamente isso. Ele pode esconder, você instalando esse aplicativo gratuito, está lá no Google Play, e a partir da instalação desse aplicativo, ele pode colocar dentro desse aplicativo do Hidder os aplicativos que ele quiser, inclusive aplicativos de fotos, aplicativos de banco, e nesse aplicativo Hidder, então, vai ter protegido por uma senha, e ele vai poder utilizar esses aplicativos, por exemplo, de banco, quando ele tiver a senha de ter acesso a esse aplicativo. Então, a solução para o nosso ouvinte é um aplicativo chamado de Hidder, Hidder. Uhum. O Antônio estava alertando para um golpe do cadastro de abono emergencial de Natal. Exatamente, ele mandou uma mensagem para a gente, falando lá que ele recebeu uma mensagem dizendo que tem já disponível cadastramento para o abono emergencial de Natal. E aí o site é abonodenatal.online, ou seja, um site completamente estranho, não é
nem o site da Caixa Econômica Federal, nem o site do governo. Então a gente tem que ficar muito atento quando a gente recebe esse tipo de mensagem, no sentido de olhar qual é exatamente o site. O site é um site ligado a algum órgão do governo, a algum banco ou a Caixa Econômica Federal. Se não for, desconfie desse tipo de mensagem. Uhum. Eu falei para os ouvintes ainda que a gente rapidamente vai falar da Apple na França, está obrigando a fornecer iPod e carregador. Exatamente. Por uma lei que existe na França, a Apple é obrigada a fornecer carregador e fone de ouvido. Então, no caso dos usuários do iPhone 12 na França, eles vão receber, além do telefone lá na caixa, também um kit que tem um headset, tem um fone de ouvido e também um carregador. Uhum. E o Atari que criou uma criptomoeda. Exatamente. A Atari, que é aquela famosa fabricante de jogos, né, lançou agora essa semana uma criptomoeda, né? Na verdade, chama-se Atari Token. O objetivo da Atari é fazer com que essa criptomoeda sirva para fazer compras, vendas, né, negociação de jogos, né? Dentro de jogos, inclusive usando essa criptomoeda para isso. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Não sei se vai colar, né, essa situação. Isso aí. Bom, Gilberto, te agradeço aí pela participação. A gente volta a se encontrar na sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.